na nossa página aqui, então, o que a gente está vendo hoje, né? Então, a gente vai escrever do zero o algoritmo Insertion Code, Insertion Sort, tá? Ordenação por inserção. Então, deixa eu colocar aqui bem grande o nome desse algoritmo, né? Ordenação por inserção. Certo. Vamos lá. Então, vocês aí estão fazendo lá, provavelmente no CodeBlocks. Quem tiver no celular, tá no seu compilador do celular para a linguagem C. E eu estou aqui no Linux, também vou fazer aqui no compilador GCC. É o mesmo compilador lá do CodeBlocks, tá? Compilador, mas a interface gráfica é diferente, né? Então, vamos relembrar um pouco o algoritmo da aula passada. Eu vou abrir aqui o programa que eu usei, que foi o Inkscape, para mostrar aquele gráfico da aula passada, tá? Então, a gente viu, quem se lembrar, a gente viu isso aqui na aula passada, né? Eu fui executando esse algoritmo linha por linha e mostrando para vocês, então, como que ficavam as variáveis. Aí a gente executou ele todinho e viu que realmente esse algoritmo funciona, ele ordenou, tá? Então é isso que a gente quer fazer hoje, programar isso aqui do zero. Vou tirar isso aqui, eu vou fazer assim, eu vou criar um novo aqui, copiar só o que interessa. Eu quero só pegar isso aqui também, isso e isso. Ctrl C. Agora eu vou criar um novo arquivo aqui, tá? Deixa eu só aumentar aqui a visualização dele. Aumentar o zoom. Pronto, colocar aqui. Beleza. Então, vamos tentar implementar esse algoritmo, tá? Então, aqui eu tenho, se você for lembrar do Insertion Sort, como é que ele, vamos lembrar como é que ele funciona, tá? Primeiro eu tenho um vetor aqui, eu não copiei, né, aqueles números lá, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Então, eu quero copiar também os números, né? Só que aqui está ordenado bonitinho, né? Então, não era essa a ordenação que a gente tinha antes, tá? Então, aqui, perdi, né? Deixa eu copiar os números, tá? Vamos lá, copiar esse. Só para a gente fazer de novo o algoritmo lá. Ctrl C. Jogar aqui. Aqui já está ordenado, né? Mas vamos supor que não tivesse ordenado. Então, eu vou fazer umas trocas aqui, tá? Eu vou, por exemplo, pegar o 5 eu vou colocar aqui, não é? O 3 eu deixo aí, o 2 eu deixo aqui, não é? E posso trocar, por exemplo, o 37 com o 8, boto o 8 lá no final aqui, e o 37 aqui. Então, vamos supor que eu tenho esse vetor. Eu quero ordenar esse vetor usando o algoritmo Insertion Sort, ordenação por inserção. Então, como é que funciona esse algoritmo? Ele trabalha com 3 variáveis, certo? Duas variáveis vão olhar os elementos, os índices do vetor, tá? Então, o que é que eu quero fazer? Qual é a lógica aqui que eu quero fazer? Eu quero ir andando para frente, olhando índice por índice. Então, por que eu não olho esse índice a partir do zero? Porque eu tenho um que significa o ID atual que eu estou olhando, o índice atual, mas eu tenho um outro que é o índice que está anterior ao meu ID atual, que está atrás dele, tá? Então, eu não posso fazer o ID atual começar do zero aqui, senão o ID que está anterior a ele vai ser -1. Aí -1 não existe no algoritmo, entendeu? Por isso que esse algoritmo, ele começa no 1, tá? Então, se você for ver o código dele, aqui, ó,
Ordenação por inserção, tá? O ID atual começa no 1, tá vendo? Certo? Por quê? O ID atual aqui é representado por essa setinha vermelha, tá? Porque a partir desse ID atual, eu vou comparar ele com os elementos que estão atrás dele, tá? Que é esse ID anterior. Então, ele vai começar do que está atrás do ID atual. Então, é ID atual menos 1. É o ID anterior. Então, o algoritmo começa assim. Então, eu preciso de duas variáveis. Uma que vai dizer para onde eu estou olhando e comparando com quem? Com esses que estão atrás de mim. É isso que eu quero fazer. Eu quero comparar o 3 com quem está atrás dele. Certo? Por exemplo, vamos supor que ele andou mais, esse algoritmo. Vamos supor que ele andou para cá, para o 2, tá? Então, o ID atual é 2, eu vou comparar... O 2 coincidiu do ID 2 ser o número 2 também aqui dentro. Poderia ser outro número, tá? Né? Poderia ser outro número. Então, o ID anterior a esse é 2 menos 1, que é 1. Tá aqui. Então, o que esse algoritmo faz? Ele vai pegar esse número e vai salvar esse número para onde o ID atual está olhando, ele vai salvar nessa variável aqui, ó, conteúdo atual. Aí, esse espaço aqui, ele fica disponível para eu gravar alguma coisa por cima, porque eu já salvei, certo? Então, deixa eu botar de uma cor aqui mais clarinha, para dizer que tá, o número tá aí, peraí, o número tá aqui, certo? Mas eu copiei, eu fiz uma cópia dele para cá, ó. Tá? Aí pronto. Então, eu estou olhando para esse 2 aqui, certo? Copiei ele para cá, tá? Aí, o que é que eu faço? Eu olho para quem está atrás de mim. Então, por exemplo, o 2... Então, o ID anterior é 2 menos 1, tá? Então, eu vou olhar para o 3, né? Então, eu vou comparar. O conteúdo atual, que é 2, é menor do que 3? É, menor do que 3. Então, o que é que eu faço? Eu vou deslocar o 3 para frente. Eu vou colocar o 3 aqui no lugar do 2, certo? Então, se eu vou colocar o 3 no lugar do 2, o 2 eu vou perder, né? Então, eu desloco o 3 para frente, porque 3 é menor do que 2, e esse espaço aqui está disponível para mim se eu precisar gravar alguma coisa por cima, tá? Aí eu vou... Agora eu vou olhar para o outro que está atrás dele, mais atrás ainda, para o 0. Vou olhar para o 0 agora, ID anterior menos menos. Aí eu vou dizer, 2 que está em conteúdo atual é menor do que 5, 2 é menor do que 5. Então, eu vou deslocar o 5 para frente. Então, isso aqui não me interessa mais. Eu vou deslocar o 5 para frente. E esse espaço aqui está disponível, não é? Não tem mais nenhum lugar para eu vir para cá. Então, o conteúdo atual vai ser salvo aonde? No lugar lá que ficou disponível para mim. Para o 2. Certo? Professor, mas não ficou ordenado porque aqui tem um 5, ó. É porque eu comecei errado, né? Eu comecei do 2. Eu deveria ter começado do 1. Então, como é que é o início desse algoritmo? Aqui eu só dei um exemplo. Deixa eu voltar aqui. O meu exemplo aqui foi só para dizer assim, que eu estou sempre voltando, tá? Eu estou sempre olhando o ID anterior e voltando, certo? Mas o algoritmo começa aqui, ó, tá? Ele começa nas duas primeiras posições do vetor, um na frente e o outro atrás. Esse que está atrás, ele vai sempre ficar voltando, comparando o que está na frente com todos os que estão atrás. A ideia é essa, tá? Então, vamos executar agora de novo do início. Vamos executar de novo do início. Ó, não estou olhando o código. Eu não estou olhando o código, eu estou mostrando só como é o algoritmo, tá? Então, vamos lá. Ele começa nesse ID aqui e olha para o que está atrás dele. Beleza, professor. Aí, esse aqui, ele vai pegar o conteúdo, e o ID atual é esse vermelho. Ele vai pegar o conteúdo do ID atual, é 3. Ctrl C, vai vir aqui. Peraí, deixa eu... Ctrl C, né? O 3 ainda continua gravado lá no vetor. Ctrl V, então eu peguei o conteúdo atual e salvei, para eu não perder essa informação. Tem uma cópia da informação. Então, a informação que está aqui, para mim, agora eu posso perder. Eu tenho uma cópia dela em conteúdo atual. Aonde que eu vou colocar esse 3, né? Eu vou deixar ele aqui ou eu vou colocar ele antes? Então, eu vou fazer um teste. Aí eu vou olhar para o ID anterior. O ID anterior é o ID atual menos 1.
certo? Vamos lá. 3 é menor do que 5? 3 é menor do que 5. Então, eu vou trocar de lugar. Então, o 5 vai passar para frente, no espaço que ficou disponível, o 5 vai vir para cá, eu vou deslocar o 5 para frente, certo? E o 3, agora que eu salvei lá em conteúdo atual, vai ficar aqui. Qual é o próximo passo do algoritmo? Eu vou andar sempre o ID atual, ele sempre anda para frente, entendeu? O ID anterior anda para trás. Então, eu comecei do 1. Ó, o algoritmo, ele começa do 1. ID atual é igual a 1. Por quê? Porque o ID anterior é igual ao ID atual menos 1. Ou seja, é sempre 1 antes dele, tá? E depois eu faço ID anterior menos menos. Eu vou voltando ainda mais, tá? Então, beleza. Executei. Aí agora eu vou fazer andar para frente. Eu já ordenei esses dois primeiros. Então, ID atual mais mais. ID atual mais mais. Agora eu estou olhando para frente. ID anterior é igual ao ID atual menos 1. Reinicia isso aqui. Volta para a primeira posição atrás. Ó. Agora eu vou começar as comparações. Vamos lá. Então, o conteúdo atual é esse 2, tá? É para onde ID atual está olhando, né? Então, eu salvo o conteúdo atual. Estou executando sem ver o código, né? Salvo esse conteúdo atual aqui. Aí, agora esse espaço está vazio para eu deslocar os elementos para frente se for necessário. Se forem maiores do que o 2, né? Aí agora eu faço o teste com esse 2 e quem o ID anterior está olhando. Então, 2 é menor do que 5? 2 é menor do que 5. Então, eu vou deslocar o 5 para frente, no espaço que ficou disponível lá, certo? Desloco o 5 para frente, significa que esse 5 aqui, esse espaço está disponível. Tem o 5 lá ainda, né? Está disponível para eu gravar o número. Aí eu vou fazer ID anterior menos menos. Eu tenho que olhar todos que estão antes, tá? Bom, agora é o 3, ó, tá vendo? Aí eu comparo aqui. 2 é menor do que 3? 2 é menor do que 3. Então, eu vou deslocar o 3 para frente, para esse espaço que ficou disponível. Desloco ele para frente. Certo? E o 3 que estava aqui, agora eu posso apagar. E o 2 chegou no final do vetor. Né? Quando eu fizer ID anterior menos menos, ele vai ser menos 1. Tá? Menos 1, então não vai ter para onde vir. Então eu vou ter que salvar aqui o conteúdo atual. Então o local dessa variável, 2, desse valor, agora é aqui. Ó, desloquei. Antes ele estava aqui. Ó. Eu desloquei ele para cá, passei todo mundo para frente. Agora eu vou fazer ID atual mais mais. Vou olhar para mais um. Logo, o ID anterior é ID atual menos 1. Eu olho para cá. Começa daqui. Aí eu vou olhar esse, depois esse, depois esse. Certo? Vamos lá. Agora eu estou olhando para o índice 3. O ID atual é 3. Então, o conteúdo atual é 37. Eu pego 37 e copio para a variável conteúdo atual. O que significa que esse 37 aqui está disponível para eu gravar, passar por cima dele os outros valores. Aí eu vou comparar. 37 é menor do que 5? Não. 37 não é menor do que 5. Beleza. 37 é menor do que... Aí eu vou... Não é, né? Então eu não faço nada, tá? Aí eu faço ID anterior menos menos. Agora eu vou comparar com esse aqui. 37 é menor do que 3? Não, 37 não é menor do que 3. Então eu não faço nada. Deixa o 37 lá. Aí eu vou comparar agora com ID anterior menos menos. Aí vai para o zero. 37 é menor do que 2? Não. 37 não é menor do que 2. Beleza. ID anterior menos menos. Né? Então ele ficaria aqui. Tá? Então, assim, o 37, ele não é menor. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou salvar ele no mesmo lugar que ele estava. Professor, mas aonde é que tem isso no código? Aqui, ó. Na verdade, eu só faço o ID anterior menos menos quando o conteúdo atual é menor do que o valor do vetor que eu estou olhando pelo ID anterior. Tá vendo aqui, ó?
Então, conteúdo atual é 37. Então, na verdade, eu errei a execução, né? Ele não sai voltando isso aqui tudinho, não, tá? Eu errei, ó. Já na primeira, ele começa aqui, né? 3 é o ID atual. ID anterior é ID atual menos 1. Isso tá aqui no código, ó. ID anterior é igual ID atual menos 1. Aí, conteúdo atual é o vetor no ID atual. Conteúdo atual é o vetor no ID atual. ID anterior é 2, e, desculpe, ID atual é 3, ID anterior é 3 menos 1, 2. Beleza. Aí aqui, se você for ver o código, ele só vai decrementar o ID anterior, ele só vai ficar olhando os que estão atrás, certo? Se enquanto esse número aqui, 37, for menor do que eles. Se o 37 for maior, ele não vai olhar para trás, não, certo? Por quê? Tá aqui, ó. O ID anterior menos menos só é executado dentro do laço while, certo? E é nesse laço while que eu verifico se o conteúdo atual é menor do que vetor na posição ID anterior. Então, conteúdo atual, que é 37, é menor do que o vetor na posição ID anterior? 37 é menor do que 5? Não. 37 é maior. Então, o que é que ele faz? Ele não executa o ID anterior menos menos, ele não executa. Ele pula aquele laço while e ele faz o quê? Vetor no ID anterior mais 1 recebe o conteúdo atual. Ou seja, vetor no ID anterior, que é esse cara aqui, ó, mais 1 é 3. É esse espaço em branco aqui. Recebe o conteúdo atual, que é 37. Né? Então, voltou o 37 para o mesmo lugar dele, de antes. Tá? Vamos executar o algoritmo. Então, agora eu vou fazer o quê? Voltar para o laço aqui, ó, e fazer ID atual mais mais. Então, ID atual vai andar mais um aqui, ó. Executando o algoritmo tudo de novo. ID anterior é ID atual menos 1. Então, o ID anterior vai ser o ID atual menos 1, que é 3. O ID atual é 4, né? Bom, aí agora ele vai fazer o conteúdo atual, é o valor do vetor nesse índice aqui, 4, que é 15, tá? Então, vamos lá. O conteúdo atual, agora eu estou comparando o 15 com os que estão atrás de mim. Então, eu vou salvar o 15 aqui, porque eu não quero perder essa informação. Eu vou querer colocar ela em outro lugar. E aqui está disponível, então, esse espaço aqui para, se eu precisar passar todo mundo para frente. Certo? Aí eu vou fazer aquela comparação. 15 é menor do que o que está atrás dele, do que o conteúdo em ID anterior? Sim. 15 é menor do que 37. Aí o que é que ele faz? Pega o 37 e passa para frente. Então, eu vou pegar o 37 aqui, passar ele para frente. Significa que esse 37 aqui está disponível para eu perder essa informação. Passei o 37 para frente. Aí eu faço ID anterior menos menos. Ó, olha para o código. Verificou se o conteúdo atual é menor do que o vetor no ID anterior. E foi menor. 37 foi menor do que 15. Desculpe, eu já me perdi aqui, né? 5 é menor do que 15, tá? Aí ele faz vetor ID anterior mais 1, recebe vetor no ID anterior. Ele deslocou para frente. Não é? Então ele vai fazer esse cara aqui receber vetor no ID anterior, 5, tá? Então, isso aqui não vai ser mais 37, vai ser 5. Certo? Não é isso que ele está fazendo aqui? Passou para frente, não foi? E aí eu faço ID anterior menos menos. Peraí, eu acho que eu me perdi aqui nessa execução, não foi não? Esse cara aqui fica... Peraí, pessoal, me perdi aqui na minha execução. Deixa eu voltar isso aqui. Pronto, eu estava aqui, né? Eu estava aqui, certo? Aqui tinha 15. Peraí, eu me perdi totalmente agora. Tá, beleza, eu estou aqui no índice 4. O 15 estava aqui. Aí eu peguei e salvei o 15 conteúdo atual. Aí eu comparei o 15 com o 37, né? Então, realmente, 15 é menor do que 37. Então, eu vou passar o 37 para frente. Agora tá certo. Passei o 37 para frente. Ctrl C, Ctrl V.
significa que esse espaço aqui está disponível. Copiei para frente. É esse comando aqui, ó. Copiando para frente. Agora eu faço id anterior menos menos. Então, o id anterior, que é esse aqui, eu vou fazer menos menos. Certo. Agora vamos lá. Continua a minha comparação. Ó, fez menos menos, ele volta para o laço while. Ó. Conteúdo atual é menor do que vetor no id anterior. Conteúdo atual, que é 15, é menor do que o vetor no id anterior, que é 5. 15 é menor do que 5? 15 é menor do que 5. Desculpe, não. 15 não é menor do que 5, né? 15 é maior do que 5. Então, ele não vai executar o que está dentro do laço while, certo? Ele vai pular o laço while, não vai executar, porque 15 é maior do que 5, não é menor. Então, ele não executa, então ele faz vetor no id anterior mais 1, ele pula isso aqui, né? Vetor no id anterior mais 1, vetor no id anterior mais 1 é esse 3 aqui, ó. É onde está esse 37 vazio. Recebe conteúdo atual, recebe 15. Então, esse 15 vai para cá. Peraí, deixa eu pegar aqui. Então, o 15, vou deslocar ele para cá. Beleza. Aí, ele vai subir para o laço for, vai fazer id atual mais mais. Certo? Então, o id atual mais mais vai vir para cá. Ó. Id anterior é igual id atual menos 1. Id anterior é igual id atual menos 1. Então, vem para cá. 5 menos 1, 4. Certo. Aí agora vai. Vamos fazer tudo de novo. Aí vamos lá. Ele vai dizer que conteúdo atual é igual ao vetor no id atual. Conteúdo atual vai ser o vetor no id atual. Então, vai ser 8. Certo? Então, eu vou salvar o 8 aqui na variável conteúdo atual, o que significa que esse espaço aqui está disponível para eu deslocar para frente, caso seja necessário. Aí agora eu vou fazer o teste que está no laço while aqui, ó, certo? Conteúdo atual é menor do que o vetor na posição id anterior, o conteúdo atual é 8. É menor do que o vetor no id anterior, que é 37? 8 é menor do que 37? É sim. Então, se é, ele faz o quê? Desloca para frente. Esse comando aqui desloca para frente. Ó. Vetor no id anterior mais 1 recebe vetor no id anterior. O id anterior mais 1 é esse 8 aqui. Vai receber 37. Ele deslocou para frente. Eu não perdi o 8, porque o 8 está aqui salvo. Eu vou descobrindo aonde eu vou colocar esse 8. Então, eu vou deslocar o 37 para frente. Pronto. Certo. Aí, agora, eu faço o que depois que eu desloco o 37 para frente? id anterior menos menos. Eu vou comparar com esse 8 com todo mundo. Vamos lá. Aqui. Aí eu vou fazer a comparação. 8 é menor do que 15? É, sim. Então, eu desloco o 15 para frente. Certo. Aí eu faço id anterior menos menos. 8 é menor do que 2? Não. 8 é maior do que 2. Então, eu não vou executar esse while aqui e vou executar essa próxima linha só. Vetor id anterior mais 1 recebe conteúdo atual. Vetor id anterior mais 1 é esse 3. Vai receber o conteúdo atual, que é 8. Agora, se você for ver, ficou tudo ordenado. 2, 3, 5, 8, 15, 37. Tá? Vamos tentar fazer esse algoritmo agora do zero. Certo? A gente já entendeu o funcionamento dele, né? Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. Beleza. Depois você assiste a aula gravada, tá, Jogos? Olha só. Então, vamos lá. Então, um outro exemplo que eu coloquei lá no slide. Eu coloquei aqui, ó, um exemplo de uma execução desse algoritmo, certo? Tá aqui o vetor todo desordenado, ó, 4, 3, 2, 10, 12, 1, 5, 6, todo desordenado. Ele começa com esses dois índices, né? Então, vai na posição 1 e na posição anterior a ele, que é 0. Aí ele sai comparando para trás aqui, ó. Faz do jeito que a gente
mediu. 3 é menor do que 4? É. Aí ele trocou de lugar, ó, tá vendo? O 3 foi para cá e o 4 para cá. Aí ele fez esse D aqui, o verdinho, caminhar para frente. Aí ele saiu comparando, aí ele sai comparando de novo. 2 é menor do que 4? É sim. E D anterior, menos, menos. 2 é menor do que 3? É sim. Então ele deslocou todo mundo para frente e vai colocar o 2 aqui, ó. Ele deslocou o 4 para frente, o 3 para frente e colocou o 2 aqui, tá vendo? Aí ele fez esse verdinho andar mais para frente de novo. Aí mais para frente de novo, mais para frente de novo. Aí ele saiu 1. Aí ele sai comparando, 1 é menor do que esse? É. 1 é menor do que esse? É. Aí sai deslocando todo mundo para frente. Ó. Vê que ele deslocou todo mundo para frente e onde estava o 1, ele botou o 1 lá no início. O lugar onde estava o 1 ficou um lugar disponível para ele deslocar todo mundo para frente. E assim o algoritmo vai fazendo isso. Ele vai caminhando para frente e também caminhando para trás. Não é? Então eu preciso de 2 índices, tá? Vamos então tentar fazer isso. Olhando para essas figuras, né? Então vamos abrir aqui o nosso... Vocês vão abrir o CodeBlocks, certo? E eu vou abrir aqui o terminal, tá? Então, como eu falei, pessoal, assim, não é, eu não estou exigindo assim que saiba decorado o algoritmo, mas a gente, deixa eu falar isso de outra forma, deixa eu falar isso que eu estou falando de outra forma. Para a vida profissional, você não precisa saber o algoritmo decorado, mas para pagar a matéria, precisa saber o algoritmo, entendeu? Se você puder lembrar dele, melhor ainda. Se você souber escrever ele do zero, melhor ainda. Significa que você entendeu ele, tá? Mas o mais importante é compreender o princípio de funcionamento dele, não é? Vamos lá. Então eu vou criar aqui. Então vocês podem chamar de insertion sort, né? Vamos lá, porque eu já criei um arquivo chamado insertion sort, mas eu vou botar tudo minúsculo. Insertion sort, ponto C, ordenação por inserção. Pronto. Então vamos lá. Esse algoritmo, então ele vai ordenar o meu vetor, certo? Então eu vou precisar escrever coisas na tela. O printf para mostrar o resultado, né? Então include a biblioteca padrão de entrada e saída, standard input output.h. Isso aqui é para eu usar o meu printf, certo? Beleza. Agora eu vou começar o meu início do programa, né? Tal, a função, o procedimento main não retorna nada, é void. Portanto, é um procedimento, não é uma função. Se fosse uma função, eu diria que isso aqui retorna um número, por exemplo, um número inteiro, aí eu seria obrigado a escrever return alguma coisa inteira lá, por exemplo, return 0, dizendo que ele finalizou a execução do programa sem erros, tá? Mas aqui a gente não está fazendo assim. Se você estiver dando um erro no seu compilador, no main, então tente botar isso aqui que eu acho que resolve. Algumas pessoas que estavam fazendo no celular, o compilador do celular não aceitava colocar void main. Então a solução é colocar int main e colocar o return na última linha, tá? Antes das chaves, certo? Beleza. Então aqui é void main. Tá? Então eu quero, por exemplo, eu quero ordenar um vetor, não é? Então eu vou criar, vamos supor, um vetor de números inteiros, tá? Eu fiz aqui, ó, lá no código, eu fiz com números inteiros. É até o trabalho que eu vou passar para você. Aqui a gente faz com números inteiros, tá? Mas o trabalho que eu vou passar para vocês, a gente vai ordenar letras, certo? Deixa eu ver se eu tenho esse aqui, eu não passei não, né? Deixa eu ver aqui. Aquele insertion sort que eu fiz. Não, foi. Exatamente. Foi a mesma coisa que eu coloquei lá no slide. É a mesma coisa que eu coloquei no slide, tá? Não, beleza, beleza. Deixa eu fechar isso aqui. Tá, então eu não estou mexendo com isso aqui, não. Eu estou fazendo do zero. Ok. Então eu estou criando um vetor, tá? Então é assim a sintaxe, certo? E aqui eu vou dizer os elementos do meu vetor. Então, vamos supor, eu quero colocar, como eu tinha... Vamos colocar igual isso aqui, ó. 4, 3, 2, 10, 12. Vamos lá. 4, 3, 2,
10, 12. Eu tinha feito com 6, um vetor de 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer com 6. Pode ser qualquer quantidade, tá? E o 1 aqui. Pronto. Então, agora eu quero fazer uma função que ordene esse vetor, certo? Vou chamar ela de insertion sort, ok? Então, eu tenho que fazer ela, tá? Então, eu vou fazer esse bloco de função que ordena o vetor, eu vou fazer aqui, ó. Não é no main, tá? Eu vou fazer antes aqui, tá? Então, vai ser void também, insertion sort, um S maiúsculo, tá? É uma função que eu estou criando ela para eu poder usar ela aqui, ó, para eu poder fazer assim, ó, insertion sort e passar como parâmetro o vetor, a variável vetor, certo? Posso passar como parâmetro a variável vetor e o tamanho do vetor também, tá? Então vamos lá. Então é isso que eu vou falar aqui, que a minha variável eu vou receber um vetor, int, vetor, certo? Que tem um determinado tamanho, chamado de tam, tá? E vou passar essa variável tamanho como parâmetro, certo? Para eu saber qual é o tamanho do vetor. No caso aqui eu sei que é 6, ó. Então eu quero passar aqui 6. É o tamanho do vetor, certo? Passar como parâmetro aqui, ó. Tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na nossa aula, no código lá que eu coloquei, eu criei uma variável tamanho, tá? Eu criei aqui, ó. Eu escrevi assim, se eu não me engano, eu escrevi define tamanho 6. Pode ser também, tá? Aí eu não precisaria colocar o tamanho aqui, ó. Não precisaria passar o tamanho como parâmetro, porque esse tamanho é como se fosse uma variável global, certo? Foi isso que eu fiz no código. Se vocês forem olhar o código, tá lá no slide. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó, eu defini esse tamanho aqui e dei esse número, tá? Aí eu posso usar em qualquer lugar do código, certo? Então, a mesma coisa eu fiz aqui, tá? Só para dizer que o nosso vetor que a gente vai trabalhar nesse código é um tamanho 6. Beleza, estou criando a minha função aqui em insertion código, insertion sort. Então, o que é que essa função faz? Ordenação por inserção. Agora, beleza, estou aqui. Aqui é onde é que eu vou escrever, tá? Então, a gente sabe que eu vou ter que ter um laço andando para mexer com duas variáveis, né? Que é a variável que vai estar aqui, ó, nessa figura aqui, aqui é o índice atual e o índice anterior, certo? Então, vamos colocar aqui como se fosse no início, tá? O índice atual, o índice anterior. Então, eu vou ter que criar essas variáveis aqui, tá? E eu preciso de um laço que saia andando para frente, fazendo o índice atual e C1, depois C2, depois 3, depois 4, depois 5. Então, a primeira coisa no meu código é esse laço que está comparando o conteúdo atual com todo mundo que está atrás dele. Depois ele vai comparar esse aqui com todo mundo que está atrás. Depois ele vai comparar esse aqui com todo mundo que está atrás. E assim por diante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é esse laço aqui que sai andando para frente, que é o nosso laço for até o tamanho do vetor. Então, vamos lá. For, certo? Aí a variável não é conteúdo... Então eu tenho que criar as variáveis, né? Então, vamos lá. Eu tenho a minha variável inteiro, que é o índice atual. Aí eu vou chamar só de ID. É o índice do vetor, tá? Índice atual. Tenho essa variável, não é? Eu também tenho a variável índice anterior. Não é verdade? E eu também tenho uma variável que é o conteúdo do índice atual, que é o conteúdo atual. Essas três variáveis aqui, ó, que são importantes para o funcionamento do algoritmo. Então, eu criei elas aqui, tá? Aí agora eu estou fazendo o laço for, que é o quê? Percorrendo o vetor. O vetor na ordem da esquerda para a direita, né?
percorrendo o vetor, vamos lá. Observando cada índice do vetor. Então, o for vai começar do ID atual, começa do 1, não é do 0. Porque se o ID atual começar do 0, o ID anterior vai ter que ser menos 1. Tá? Então, não existe menos 1, né? Então, o ID atual vai começar do 1 para poder o ID anterior estar tá aqui, ó, na primeira casinha do vetor. Primeiro elemento do vetor. Então, o ID atual começa do 1, certo? Enquanto o ID atual for menor do que o tamanho máximo do vetor, né? Enquanto for menor, porque eu não quero que ele cresça até mais do que existe no vetor. Então, ele vai até, no máximo, 5, tá? O tamanho é 6, eu começo do índice 0, né? Então, enquanto ele for menor do que o tamanho... Pessoal, sim, termina de 11, ainda tem meia hora, vamos lá. Então, eu vou incrementar ele. ID atual, mais. Então, esse laço aqui, ele está deslocando o ID atual para frente. Beleza. Cada vez que eu deslocar o ID atual para frente, né, cada vez que eu estou olhando aqui quem é o ID atual, eu tenho que dizer que o ID anterior é ID atual menos 1. Por exemplo, teve uma hora que a gente estava bem aqui, ó, certo? O ID atual, o ID anterior, ele volta para ser ID atual menos 1. Quando esse cara estiver aqui, o ID anterior volta para ser o ID atual menos 1. Toda vida que ele dá um ID atual mais, ele diz que ID anterior é igual a ID atual menos 1, para ele poder ser o que está imediatamente atrás. Depois é que eu vou andar para trás. Tá? Então, eu vou precisar fazer essa parte do código agora, que para cada ID atual, ele diz quem é o ID anterior inicial. Então, é aqui que eu digo que ID anterior é igual ao ID atual menos 1. Beleza. Tá muito grande a letra, né? Mas eu acho que fica bom para ver no código, né? Certo, na filmagem. Eu também preciso pegar quem é o conteúdo atual. Não é? Eu salvar, olha, se nessa parte do código eu estou dizendo quem é o ID atual, eu também estou querendo ver quem é o conteúdo desse índice, para eu poder salvar em conteúdo atual, tá? Então, eu vou dizer que conteúdo atual recebe o vetor na posição ID atual. Certo? Beleza. Até aqui tudo bem. Eu já sei quem é o ID anterior, já estou fazendo ele toda a vida ser o que está antes do ID atual e estou pegando quem é o conteúdo atual. Agora, falta eu fazer aquela parte do código que eu já sei quem é o ID atual, eu já sei quem é o ID anterior, agora eu quero fazer aquela parte que fica testando se, por exemplo, se 5 é menor do que 3, ou ele vai andar mais ainda para trás e testar o outro. Então, eu preciso fazer essa parte do código que desloca o ID anterior para trás, cada vida que o conteúdo atual for menor do que o que está atrás do ID atual, né? Essa parte que, além de deslocar isso aqui para trás, também desloca o que está aqui para frente, que era isso que a gente estava fazendo. Deixa eu falar de outra forma. Deixa eu voltar para cá, ó. Não para aqui, mas para cá. Ó. Eu quero fazer essa parte. Até agora, a única coisa que eu fiz foi a parte que faz esse verde e andando para frente, certo? E também eu pego quem é o valor que está no verde, então o 3, o 2, o 10, né? Agora eu quero fazer essa parte que faz o vermelhinho e andando para trás e deslocando a galerinha para frente, ó. Você vê que ele desloca para frente. Por exemplo, o 3 está aqui e o 4 está aqui. Ele pegou esse 4, botou para frente, ó, e pegou o 3 e botou para frente, ó. Então, enquanto ele está andando para trás, ele está deslocando para frente. É isso que eu quero fazer agora, tá? Então, como é que eu faço isso? Vamos lá para o código. Bom, eu vou precisar de um laço. Poderia ser um laço for, professor? Poderia também, certo? Então, eu quero fazer um teste também, não é só andar para trás. Ele só vai fazer isso se esse conteúdo aqui for menor do que o que está atrás dele. Se for maior, ele não faz, tá?
Então, eu vou fazer um laço que tem um teste, certo? Então, eu vou fazer o laço while. Então, o que eu quero fazer aqui, comparando o conteúdo atual, comparando o conteúdo atual com o valor do que está no ID anterior, né, com os seus antecessores, com os antecessores que estão atrás dele, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou fazer um laço while. Depois a gente vai alterar e eu vou botar um laço for, tá? Depois eu vou botar um laço for. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, certo? Olha só, aqui eu vou andar, eu vou fazer o ID. Se esse teste for verdadeiro, eu quero, ou seja, qual é o teste, professor? Se o conteúdo atual, vamos fazer o teste, né? Se o conteúdo atual, que é essa variável, cadê? Não, aqui não. Essa variável aqui, né? Conteúdo atual é a variável para onde o ID atual está apontando, tá? Se ela for menor do que o que está atrás, tá? Então, se conteúdo atual for menor do que vetor na posição ID anterior, tá atrás, né? Aí você viu que a letra ficou muito grande e ele cortou para cá, viu, pessoal? Ó, mas não tem uma quebra de linha, não, tá? Isso aqui foi o meu editor aqui de texto que fez isso, certo? Que a letra tá muito grande, tá? Mas se conteúdo... Deixa eu tentar juntar aqui. Então, se o conteúdo atual for menor do que o ID anterior, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele... Se for menor, olha só, vamos olhar para o nosso exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo que é menor, lá do início. Vamos lá. Eu quero dizer exatamente o que eu quero que ele faça, tá? Então, vamos pegar esse primeiro exemplo que a gente fez aqui, ó, trocar de lugar aqui. Pronto, ó. O conteúdo atual é 2. É menor do que 3. Certo? Se conteúdo atual, que é 2, for menor do que 3, o 2 eu já salvei em conteúdo atual, né? Já salvei ele aqui, tá? Então, esse espaço aqui estava disponível para mim. Então, o que é que então, foi verdadeiro. 2, aí eu estou fazendo esse teste aqui, ó. Conteúdo atual é menor do que vetor no ID anterior, viu que cortou para cá, viu, pessoal? Conteúdo atual é menor do que vetor no ID anterior, 2 é menor do que 3, é menor. Então, o que é que eu quero que eu faça? Desloque o 3 para frente. Como é que eu desloco o 3 para frente? Então, eu quero deslocar o 3 para frente. Eu desloco o 3 para frente fazendo assim, ó. Então, vetor na posição ID anterior mais 1, certo? O ID anterior está aqui, ó. Mais 1 é na frente dele. Estou deslocando para frente. Ok? Recebe o quê? Vetor no ID anterior. ID anterior. Você viu que ele está colocando aqui, quebrando. Não está ficando muito legal esse código, não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir a letra, tá? Deixa eu diminuir a letra. Então, para diminuir a letra, eu vou precisar... Espera aí, viu, pessoal? Só um minutinho. Deixa eu diminuir a letra disso aqui. Então, eu vou criar um novo perfil. Aí eu quero só mudar o tamanho aqui da letra, né? Cadê, meu filho? Muda aqui para mim. Aonde foi que eu mudei isso, meu Deus? Editar. Preferências do perfil. Aqui, ó. Fonte, tá 30. 30 tá muito grande, né? Então, eu vou botar 20. Ok? Selecionei. Beleza. Fechar. Vamos ver agora. Melhor, né, pessoal? Tá bem melhor agora, ó. Tá? Então, era isso aqui que eu tô fazendo, ó.
enquanto o conteúdo atual for menor do que o que está antes dele, certo? Eu desloco todo mundo para frente. Então, essa parte aqui, ó, desloca para frente. Né? Quando eu digo que o que está na minha frente, vetor anterior mais 1, vai receber o vetor no ID anterior. Desloquei isso aqui, esse 3. Ó, o vetor no ID anterior mais 1, que é esse cara aqui, recebe vetor no ID anterior. Desloquei o 3 para cá. Certo? Depois que eu fizer isso, ele passou nesse teste. Agora eu precisaria testar, fazer ele andar mais ainda. Tá? Por quê? Porque pode ser que ele esteja aqui, ó. Deixa eu botar o 2 aqui, vamos lá. Vamos supor que o 2 está aqui e o 5 está aqui. Certo? Vou pegar esse exemplo aqui. Vamos supor que eu já estou aqui, ó. É outro vetor, tá? O 2 está aqui, o 5 está aqui. Certo? Então, vamos lá. O ID, conteúdo atual, vai ser 2. Certo? Ok. Aí, 2 é menor do que 3? Enquanto 2 for menor do que 3, executa o quê? Desloca para frente. Vetor no ID anterior mais 1 recebe vetor no ID anterior. Vetor no ID anterior mais 1 é esse cara aqui, ó, 2. Recebe vetor no ID anterior, 3. Deslocou 3 para frente. Agora eu preciso andar mais para trás para comparar esse 2 agora com o 5. Eu preciso fazer vetor anterior, ID anterior menos 1, menos. Então, depois que eu deslocar para frente, eu preciso andar o índice para trás. Eu preciso fazer que ID anterior é menos. Decrementei, andei para trás, tá? Então, o que é isso aqui? Move ID anterior para trás. Decrementa o ID anterior, né? Professor, só que tem um problema nesse código, como você mesmo mostrou. Daqui a pouco, ele vai fazer ID anterior menos, aí vai ser menos 1, ó. Aí menos 1 não existe. Aí eu vou querer comparar conteúdo atual, que é 2, com vetor na posição ID anterior menos 1. Não existe, vai dar um erro, professor. Porque se eu ficar fazendo... Esse aqui é um laço. Toda vida que for verdadeiro, ele vai entrar nesse laço, certo? Então, pode ser que chegue uma hora que ele faça ID anterior menos, só que ID anterior já era 0. Aí ele faça menos e ele vai ser menos 1. Então, para evitar isso, nesse laço eu também preciso fazer um teste, que é o quê? Se eu não cheguei, ó, esse laço aqui, eu estou andando para trás. Então, eu preciso testar se esse índice aqui já não chegou no 0, entendeu? Porque se ele tiver no menos 1, não é para executar, tá? Então, eu vou testar também, além disso, eu preciso testar se ID anterior é maior ou igual do que 0. Aí, o I comercial 2 vezes significa eu estou fazendo um I lógico. Lembra lá da disciplina de algoritmos e lógica de programação, né? O I lógico retorna verdadeiro se as duas proposições lógicas forem verdadeiras, tá? Então, se o ID anterior for maior ou igual do que 0 e o conteúdo atual for menor do que vetor no ID anterior, é que vai dar verdadeiro e ele vai executar o laço while, tá? Se o ID anterior for igual a menos 1, ele não vai ser verdadeiro, portanto, ele não vai tentar executar isso aqui. Professor, você fez até agora o código que compara e sai movendo para frente, certo? Mas você não fez a parte do código que salva o conteúdo atual no lugar aonde ele deve ser salvo, não é? Então, que seria isso aqui, ó. Então, vamos lá, deixa eu botar o conteúdo atual lá onde ele está aqui. Então, como é que é essa parte do código? Vamos lá. O meu ID atual é 3, tá? O conteúdo atual que estava aqui salvo antes era o 2, que eu já salvei aqui. Eu estou descobrindo onde é que eu vou colocar. Aí, eu testei, né? E 2 é menor do que 3.
desloquei o 3 para frente. Desloquei o 3 para frente. Desloquei, tá aqui. Aí eu fiz ID anterior menos menos. Desloquei o ID anterior mais ainda para trás. Agora eu vou comparar de novo. É um laço, né? Ele compara de novo. Ele volta para cá de novo. Ó. Aí compara. O conteúdo atual, que é 2, é menor do que 5? É, sim, verdadeiro. Então, o que é que ele faz? Desloca o 5 para frente. Então, o ID anterior mais 1, que é esse cara aqui, vai receber o que está aí em ID anterior, desloca o 5 para frente. E faz ID anterior menos menos. Tá aqui, ó. ID anterior menos, vai ser menos 1. Aí, o que é que vai acontecer? Quando ele for para a próxima iteração do laço, menos 1 não é maior ou igual do que 0. Portanto, ele não vai executar isso aqui, certo? Mas aí, o que é que tem? Está faltando eu salvar aqui, ó. Então, eu vou dizer que o ID anterior agora é menos 1, porque ele executou menos menos, tá? Então, eu vou dizer que vetor no ID anterior, ele é menos 1, né? Mais 1 na frente do ID anterior, igual como está aqui, ó. Na frente do ID anterior, recebe conteúdo atual. Porque aí, quando eu fizer isso, ó, aqui o ID anterior é menos 1, certo? Menos 1 não é maior ou igual do que 0. Tudo bem, ele não vai executar isso aqui. Aí ele vai fazer menos 1 mais 1 é 0. Vetor na posição 0 recebe conteúdo atual. Vetor na posição 0 recebe conteúdo atual. Bom, teoricamente o algoritmo é só isso. Vamos ver se ele vai funcionar? Então, só vou botar um comentário aqui, assim, ó, só para a gente visualmente saber que são 2 blocos de código, tá? Aqui é a função, que é, na verdade, é um procedimento, ela vai ordenar o próprio vetor que eu estou passando como parâmetro. Então, quando eu passar esse vetor aqui como parâmetro, esse vetor já vai ficar ordenado, tá? Agora, eu vou pedir para ele escrever na tela o vetor, lá no meu main. Então, a função já está construída, ó. A função insertion sort, ela já está construída, tá? Eu vou pedir, então, para colocar, para imprimir o vetor, escrever o vetor. Então, eu vou percorrer o vetor, já ordenado, vou ter que usar um laço for para percorrer o vetor. Olhar índice por índice, tá? Então, esse laço for serve para quê? Percorrendo o vetor e imprimindo seus valores, tá? Então, for int i, começando do zero, do índice 0, até i menor do que tamanho, que é a variável que está guardando o tamanho do vetor, que é essa variável global aqui, ó, tá? 6, né? Nesse exemplo simples nosso, certo? E mais. Tá, beleza. E agora? Agora eu vou só mandar imprimir. Então é printf, só mandar mostrar cada elemento do vetor, tá? Então printf, o vetor é de inteiros, né? Porcentagem i, espaço, botar uma vírgula aqui para separar, tá? E aqui, depois da vírgula aqui, eu coloco, então, o valor, né? Que é o quê? Vetor na posição índice i. Então, do 0 ao 5, ele vai imprimir o que está lá, certo? Eu vou colocar um outro printf aqui só para dar uma quebra de linha, no final do laço for. Fora do laço for. Só dando uma quebra de linha para não misturar tudo lá no terminal, certo? Então, isso aqui está na função main, no método main, tá? Então, aqui eu vou salvar e vou compilar. GCC insertion sort.c menos o insertion sort. Aí o que foi que ele fez, hein? Ele está dizendo que não existe. Peraí, eu acho que eu escrevi alguma coisa errada, né? Vamos ver o que foi que eu escrevi de errado aqui. É porque eu escrevi a função insertion com T. Aí aqui eu escrevi inserion. Tá faltando um T, né? Então foi isso aqui o erro, tá?
Então, vamos corrigir. Então, é insertion sort, certo? Compilar de novo. Agora não deu nenhum erro. Vou executar insertion sort. E você vê que funcionou. Ele ordenou. 1, 2, 3, 4, 10, 12. Sendo que o vetor original era 4, 3, 2, 10, 12 1. Então, ele imprimiu, ele executou essa função aqui, ó, que eu criei. Tá? Então, essa função aqui faz o quê? Ordena o vetor. Essa função que eu criei aqui, ó, tá? Então, a gente criou, de novo, né, esse algoritmo agora do zero, só observando o comportamento dele. Será que a gente consegue alterar para, em vez de ser um while, ser um outro for, andando de trás para frente? Pode ser, não é? Mas aí, eu não vou falar isso agora não, porque senão eu vou complicar mais, tá? A aula já vai terminar, né? Aí na próxima aula, que é amanhã, eu vou explicar para vocês um trabalho que eu vou passar valendo nota, tá? Por quê? Porque eu acho que em algum momento a gente vai ter que realmente fazer algum tipo de avaliação, entendeu? Então, eu já vou aproveitar e a avaliação vai ser para vocês reescreverem um insertion sort, só que com letras e não com números, tá? Aí na próxima aula eu vou explicar isso na linguagem C, entendeu? Eu vou explicar como é que você faz para ver o que é o código ASCII, certo? Vou dar uma introduçãozinha para vocês conseguirem fazer esse trabalho, tá? Aí é um trabalhinho aí, vai ser o nosso primeiro trabalho para a gente poder ir para o segundo algoritmo, que é o Shell Sort, certo? Então eu preciso que vocês fiquem aí fera nesse algoritmo aqui em Session Sort, tá? Tenta fazer sozinho do zero o algoritmo. Primeiro você tenta, ó, primeira coisa para entender o algoritmo. Tenta você executar igual eu executei aqui, ó, certo? Escreve no papel, entendeu? Escreve num papel, desenha no papel e sai usando essa regra, né? Assiste a aula de novo. Então como é que é a regra, professor? Você tenta executar no papel olhando para o código. Primeira coisa que você faz estudar, você olha para o código, pega esse código aqui, olha para ele, aí pega um papel, escreve o vetor, aí você mesmo sai fazendo o algoritmo aqui, entendeu? Usando essas três variáveis, você vai fazendo aqui, puf, 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 certo? Depois que você já memorizar como é o algoritmo, aí você pode tentar escrever ele do zero, certo? É como eu falei, professor, a gente tem que saber decorado? Não, entendeu? Mas é importante para entender o algoritmo, tentar fazer ele, certo? Conforme você for tentando fazer ele, você vai memorizar as estruturas principais dele, entendendo o funcionamento dele, tá? Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui o algoritmo Insertion Sort, certo? Então, eu agradeço a todo mundo. Na próxima aula, não faltem, porque eu vou explicar o trabalho. Eu vou encerrar a gravação, vou botar a gravação online assim que ficar disponível, tá? Eu agradeço a todo mundo. Até amanhã. Muito obrigado. Então, eu vou encerrar aqui.